Tem muita gente que aprende a organizar culto no feeling, como se não existisse nenhum tipo de referência e cada um pudesse fazer a sua maneira. E aí quando a gente fala sobre teologia do culto, parece algo muito difícil, algo que você vai ter que ler 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 livros. Claro que quanto mais você lê e estuda, melhor pra você. Mas hoje, pra quebrar essa sua barreira, eu vou literalmente desenhar pra você. Esse desenho aqui, o Wilson Faustini chama de esquema do culto. Eu prefiro chamar de fluxo do culto, porque diz respeito à dinâmica e movimento. Todos esses outros autores que eu mostrei e muitos outros mais também utilizam a mesma estrutura. Não é algo que eles tiraram da própria cabeça, mas que foi justamente a observação da prática do culto ao longo da história, especialmente no início da história cristã. Quando a gente estuda o culto na igreja primitiva, a gente vai aprender que ele herda a estrutura básica da reunião da sinagoga. Um momento de louvores a Deus, por meio de oração e canções, um momento de orações, reconhecendo as promessas de Deus e intercedendo uns pelos outros, e um momento de leitura e explicação das escrituras. Esse tripé se preserva ao longo de toda a história do culto cristão. A sequência dele é uma sequência lógica, o que significa que o culto tem um desenvolvimento progressivo e cada movimento dele não significa um bloco independente, isolado dentro do culto, mas cada movimento é conectado com o próximo. Não existem hierarquias de momentos, mas todos estão em função da adoração a Deus, da edificação do corpo de Cristo e da proclamação do Evangelho. Nesse fluxo do culto, existe um primeiro momento de adoração, no sentido de reconhecer a grandeza dos atributos de Deus e se prostrar completamente diante disso. Esse seria esse primeiro pico, porque diz respeito a uma expressão direcionada a Deus, mais expansiva. E existem momentos em que nós olhamos para o nosso interior, confissão, momentos de intercessão, momentos de consagração da nossa vida, que seriam movimentos mais interiores, o que não significa que sejam menos importantes, só são dinâmicos. Pensar em um fluxo contínuo e não em momentos isolados traz mais unidade para o culto, preserva e considera momentos importantes da liturgia, como por exemplo uma valorização dos momentos de oração, especialmente as intercessões uns pelos outros, valorização de leituras bíblicas que acompanham cada um desses momentos. As canções vão servir a esses momentos, então você não tem um blocão com um monte de música socada lá numa playlist, você tem canções que acompanham esse fluxo, esses momentos e ajudam a congregação a responder a Deus, a direcionar melhor as suas afeições, as suas emoções diante de Deus. Assim como nós temos o momento do apelo e da exortação, que deve corresponder a um convite para que a congregação agora então responda, tome uma atitude diante da palavra que foi pregada. E o final desse culto, como você pode ver no nosso desenho aqui, ele não é uma descendente, ele não finaliza, ele tem uma ideia de continuidade. Justamente porque o princípio é que o culto não acaba quando a gente canta a última música ou faz a última oração, mas sim ele continua da porta da igreja para fora. É por isso que em liturgias mais históricas, o final do culto não é chamado de encerramento, é chamado de envio. Agora que aquele crente ouviu a palavra, foi lapidado, foi instruído, ajustou o seu foco, ele vá e cumpra aquilo que ele aprendeu. É o sentido de igreja, né? Chamados para fora. Se você quiser aprender mais sobre culto cristão e ainda ter diversas referências de modelos de culto inspirados nesse fluxo, eu te convido a conhecer o meu e-book 52 Ordens de Culto. O link tá na bio.